Olá, espero que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Aleluia. A salvação de toda a humanidade. O cristianismo sofreu fortes distorções ao longo dos séculos. Por isso devemos estudar a sua história para conhecermos melhor como as doutrinas foram se desenvolvendo até se tornarem em dogmas de fé. Isso tudo se chama raciocinar a fé e nos capacita a pensarmos fora da caixinha. Não é heresia acreditarmos que toda a humanidade, sem exceção, será salva. Antes que alguém se escandalize com isto, peço por favor que assista o vídeo até o final. Grandes teólogos como Karl Barth, considerado por muitos como o maior teólogo protestante do século XX, e teólogos brasileiros como Caio Fábio, Ed Renekiewicz, etc., já foram ridicularizados por manifestarem crer na salvação de toda a humanidade, e por isso rotulados de universalistas. Entretanto, essa crença não deve ser confundida com um universalismo burro, desprovido de razão, pois os universalistas não acreditam na Bíblia Sagrada, não acreditam na Santíssima Trindade e acreditam muito menos que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, salvou toda a humanidade. Sendo assim, nem é bom perguntarmos de onde é que vem essa salvação pregada pelos universalistas. Taxar de universalista é uma estratégia de Satanás para bloquear qualquer estudo escatológico mais aprofundado. Por isso não é heresia acreditarmos na salvação de toda a humanidade, pois era exatamente isso que todos os cristãos acreditavam durante os 5 primeiros séculos da nossa era, até que no meio do 6º século, mais precisamente até o ano 553 DC, quando 10 condenações contra os que pensam assim foram transformadas em dogmas de fé. Voltando um pouco no tempo, o teólogo que melhor explicou essa salvação de toda a humanidade foi Orígenes de Alexandria, que viveu na primeira metade do 3º século, em seus 2 livros, Tratado sobre os Princípios e Contra Celso. Disponíveis na coleção patrística da editora Paulus. Nesses dois livros, Orígenes nos ensina que até mesmo os piores pecadores suportarão sofrimentos proporcionais aos pecados cometidos em vida, até serem totalmente purificados e merecerem entrar no reino de Deus. O mais estranho para nós, nos dias de hoje, é o fato de que, durante 3 longos séculos após a morte de Orígenes, ele jamais foi chamado de herege. Muito pelo contrário, seus escritos foram os mais estudados e serviram de inspiração para os maiores teólogos dos séculos 3, 4 e 5. Segundo nos informa o livro Os Padres da Igreja, séculos 1 a 4, de Jacques Liébaert, editora Loyola, na página 94. Ou seja, até a realização do Concílio de 553 DC. Para entendermos melhor toda a contextualização histórica disso tudo, o nosso ponto de partida está no ano de 451 DC, quando aconteceu o Concílio de Calcedônia, onde foi combatida a heresia cristológica do monofisismo. Guardem bem esse nome, monofisismo, que acredita que Jesus Cristo é apenas Deus e não homem, sendo que todos sabem que se Jesus não fosse plenamente Deus e plenamente homem, jamais poderia ter salvo toda a humanidade.
Apesar dessa heresia ter sido tão combatida, todas as igrejas orientais se tornaram monofisitas, e na primeira metade do sexto século, os discípulos de Orígenes, mais conhecidos por origenistas, foram os mais eficientes no combate dessa heresia e o insulto máximo na própria capital de todo o Império Romano, Constantinopla. Não sou eu quem afirma isto, mas sim o maior teólogo católico do Brasil, o saudoso Dom Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento, na página 47 do seu curso de História da Igreja, onde diz, abre aspas, por essa época, os origenistas, pelo fato de combater uma famosa heresia cristológica dita monofisismo, gozavam de grande prestígio, mesmo em Constantinopla. Fecha aspas. Isso representava a ofensa máxima para todas as igrejas monofisitas orientais, que se aliaram à imperatriz Teodora, que também era uma monofisita ardorosa, e juntos exigiram providências enérgicas do imperador Justiniano, que depois de se reunir com seus conselheiros em 543, elaboraram 10 condenações contra a teologia de Orígenes, rechaçando-a sumariamente, assim como todos os origenistas, e assim a heresia do monofisismo venceu e precisou ser novamente combatida no Concílio de Constantinopla III, quase um século e meio depois, no ano 680. Essas 10 condenações absurdas comparam os seres humanos maus aos demônios, para poder condená-los por toda a eternidade no inferno. Antes dessa data, nenhum cristão acreditava nisso, pois qualquer teólogo sabe que é impossível compararmos a consciência cognitiva dos seres humanos, que precisam aprender gradativamente, por piores que eles sejam, com a consciência intuitiva dos demônios, que possuem um conhecimento imediato de tudo. Um conhecimento claro e imediato de tudo. E não para por aí não, meus amigos. O imperador Justiniano sequestrou, torturou e humilhou de todas as formas possíveis e imagináveis o Papa Vigílio durante 10 anos, até que o Papa assinasse essas 10 condenações absurdas, transformando-as em dogmas de fé. No Concílio de Constantinopla II, em 553 DC, e logo depois descartou o Papa, que morreu misteriosamente no caminho de volta para Roma. Todas essas informações podem ser encontradas numa vastíssima bibliografia, como nos livros Santos e Pecadores, História dos Papas, de Eamon Duf, nas páginas 42 a 44. Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, das seleções Réderes de Geste, nas páginas 294 e 295. História dos concílios ecumênicos, de Giuseppe Alberigo, nas páginas 126 a 134. Curso de História da Igreja, de Dom Estevão, nas páginas 43 a 47, etc. e etc. É vergonhoso que a Igreja Católica jamais tenha contestado essas atitudes criminosas do imperador Justiniano, assim como também é vergonhoso que todas as igrejas protestantes que estudam tanto a Bíblia, a história da Igreja e a teologia em geral jamais tenham contestado essas atitudes criminosas do imperador Justiniano até os dias de hoje. E ainda mais vergonhoso do que isso, que tenha condenado ao esquecimento o maior teólogo de todos os tempos, Orígenes de Alexandria. Não sou eu que afirma isto, que Orígenes de Alexandria foi o maior teólogo de todos os tempos, mas sim grandes teólogos como São Jerônimo, o maior especialista do mundo em Sagradas Escrituras no V século,
que declarou que Orígenes foi, abre aspas, o maior mestre desde os apóstolos, fecha aspas, conforme está no livro História do Cristianismo, de Paul Johnson, na página 136. E depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, na página 158. Abre aspas, 200 anos após o nascimento de Orígenes, durante os quais este era considerado a luz do Evangelho depois dos apóstolos, sua imensa obra, tido como referência para o mundo cristão, fecha aspas, segundo o livro São Jerônimo, Apologia contra os livros de Rufino, editora Paulus, no início da página 19. Karl Barth, considerado por muitos, considerado o maior teólogo protestante do século XX, era um dos, abre aspas, defensores da apocatástase sugerida por Orígenes, fecha aspas, como está no prefácio do livro. Carta aos Romanos, editora Novo Século, na página 9. Bart de Ehrman, considerado por muitos como o maior especialista protestante do Novo Testamento grego e nos primórdios do cristianismo, diz que, abre aspas, o melhor exemplo vem do mais erudito, prolífico e famoso teólogo dos 3 primeiros séculos cristãos, Orígenes de Alexandria. Orígenes era um verdadeiro gênio. A teologia de Orígenes era biblicamente enraizada do início ao fim, fecha aspas, nas páginas 231 e 232 do seu livro Evangelhos Perdidos, da editora Record. Até o próprio Papa Bento XVI elogiou a genialidade de Orígenes ao dizer, abre aspas, o bispo Ambrósio de Milão, que aprendera a ler as escrituras das obras de Orígenes, introduzi-la depois no Ocidente para a entregar a Agostinho e a tradição monástica sucessiva, fecha aspas. No documento Os Padres da Igreja apresentados por Bento XVI, capítulo 5. A lista de grandes teólogos elogiando a genialidade bíblica de Orígenes de Alexandria é vasta. Outro teólogo extraordinário que também foi condenado ao esquecimento por ser o mais originista dos pais da Igreja foi São Gregório de Nissa, que viveu no século IV. São Gregório de Nissa desenvolveu mais ainda do que o seu mestre Orígenes as explicações de como se dará a salvação de toda a humanidade. Antes de me julgarem por tudo isso, desafio que estudem os livros Tratado sobre os Princípios e Contra Celso, de Orígenes de Alexandria, e o livro Gregório de Nissa, da coleção patrística, editora Paulus. São Gregório de Nissa foi o melhor teólogo do Concílio de Constantinopla I, em 381 DC, ao ponto de, abre aspas, os padres conciliares, por causa da sua profunda doutrina, apelaram-no de coluna da ortodoxia, fecha aspas. Ele é comparado a Santo Tomás de Aquino pela sua extraordinária capacidade de raciocinar a fé, como está na página 81 do livro Um Santo para Cada Dia, da editora Paulus. São Gregório de Nissa, abre aspas, era tão apreciado,
mesmo tempos depois de sua morte, que no sétimo Concílio Geral da Igreja, realizado em Nicéia, no ano 787, recebeu o título de Pai dos Pais da Igreja. Fecha aspas. Segundo os livros Crítica Textual do Novo Testamento, vencedor do Prêmio Abeck, no meio da página 70. E origem e transmissão do texto do Novo Testamento, no meio da página 77. Ou seja, o mais originista dos padres da Igreja foi considerado o maior teólogo dos oito primeiros séculos da era cristã. As 10 condenações, mesmo sendo absurdas, foram transformadas em dogmas de fé no Concílio de 553, para defenderem a heresia do monofisismo. E todos deveriam crer que, a partir daí, qualquer ser humano que fosse para o inferno jamais sairia de lá por toda a eternidade. Mas isso acabou provocando um grave problema teológico. Se os que sempre foram bonzinhos a vida inteira, mas nos últimos instantes de sua vida pecaram gravemente e morreram sem terem tido tempo de se arrependerem, não poderiam ir para o reino de Deus, mas também seria absurdo que fossem para o inferno, onde ficariam eternamente. Então, de acordo com a página 110 do livro O Nascimento do Purgatório, o seu autor, Jacques Le Goff, nos revela que, 50 anos após o Concílio de 553, o Papa Gregório Magno encontrou a solução, inventando uma espécie de purificação depois da morte, para que estes pudessem se purificar de seus pecados e poderem finalmente entrar no reino de Deus. Essa doutrina da purificação, apenas dos bonzinhos que se desviaram, levou mais 600 anos sendo aprimorada, até que em 1274 foi promulgada como dogma de fé, recebendo o nome de purgatório. E assim como sempre acontece, permanecendo inalterado até os dias de hoje. O purgatório, tal como é doutrinado pela Igreja Católica, não existe. Veja, abre aspas, purgatório. O termo purgatório não é bíblico e não é de emprego universal no cristianismo. Ele designa uma noção teológica elaborada a partir da Idade Média no Ocidente. Fecha aspas. Mas muitos irão dizer que essa informação foi extraída de um inimigo da Igreja ou de Deus, e que não devemos lhe dar crédito, mas essa informação está num dos mais conceituados dicionários de teologia católica, no volumoso Dicionário Crítico de Teologia, de Jean-Yves Lacoste, editoras Paulinas e Loyola, na página 1472. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio desse estudo? Os dois maiores teólogos que já existiram, Orígenes de Alexandria e São Gregório de Nissa, nos revelando como pensavam todos os cristãos dos 5 primeiros séculos sobre a salvação de toda a humanidade, depois como Orígenes e os originistas foram rechaçados sumariamente pelos que defendiam uma heresia monofisita, e mesmo um teólogo do quilate de São Gregório de Nissa foi silenciado depois disso. A doutrina dos seres humanos no inferno por toda a eternidade não existia nos 5 primeiros séculos, até a realização do Concílio de 553. Com a invenção desse absurdo dogma de fé, de que os seres humanos ficarão
eternamente no inferno, os menos ruins também não poderiam ficar igualmente, permanecendo eternamente no inferno. Então, 600 anos depois, um Papa inventou uma solução intermediária, um estado purificatório intermediário entre o reino de Deus e o inferno. Mas esse estado intermediário purificatório não existe. Os católicos conservadores que me perdoem, mas não sou eu que afirma isto, mas sim Santo Agostinho de Hipona, nas próprias palavras do maior teólogo católico do Brasil, Dom Estevão Tavares Bittencourt, no final da página 1 do seu curso de novíssimos Escatologia, onde diz que, abre aspas, os padres gregos antigos e Santo Agostinho não podiam conceber um estado intermediário entre a glória do céu e a condenação do inferno. Fecha aspas. E na página seguinte, na página 82, Dom Estevão cita de novo Santo Agostinho que diz, abre aspas, por conseguinte, quem não entrar no reino certamente será entregue ao fogo eterno. Fecha aspas. Santo Agostinho também tinha um amigo chamado Dardanos, e vários amigos de Dardanos, curiosos em saber como era o mundo do além, pediram para ele perguntar ao grande teólogo Agostinho como era lá. E o santo lhes atende o pedido. Abre aspas. Entretanto, fizera certas precisões a pedido de amigos, na carta a Dardanos, escrita em 417, esboçava uma geografia do além, na qual não havia lugar para o purgatório. Fecha aspas. Conforme está na página 93 do livro O Nascimento do Purgatório. Os católicos mais conservadores que me perdoem, mas existem inúmeras outras evidências de que o purgatório não existe. Assim como também não existe esse absurdo que todos os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá. O inferno existe, sim, Senhor, senão Jesus Cristo não o revelaria para nós, onde todos os seres humanos que praticaram maldades ficarão sendo torturados até pagarem por todo o mal que fizeram, conforme Jesus nos revela em Mateus 5, 22 a 26 e Mateus 18, de 28 a 35. E conforme os dois maiores teólogos de todos os tempos, nos seus livros, Tratado sobre os Princípios e Gregório de Nissa, ambos da coleção patrística da editora Paulus, mas não ficarão ali eternamente. Tudo isso foi inventado para manter o povo ignorante, no cabresto, perpetuando uma elite sacerdotal no poder, gordo, cevado e repleto de privilégios. Quanto aos que ficaram chocados com este vídeo, peço, aliás, imploro, que estudem bastante sobre tudo isso, antes de virem me atacar. Para fechar com chave de ouro este estudo, bradarei dizendo, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, nos salvou, não pediu consentimento, não pediu a permissão de quem quer que seja, de quem quer que fosse, e nem fez isso porque merecíamos. Louvado seja Deus. Aleluia.